Por último, vamos revisar aqui as classes, o que elas fazem. Vou pegar aqui, eu tenho aqui um exemplo, vou só comentar aqui ele todo. Vou abrir aqui o index. Tem um exemplo aqui que é simplesmente, olha, um HTML com aqui vários blocos de seções e aqui seriam links que eu vou poder clicar, olha. Ele está funcionando normal. Quando eu clico aqui, ele vai para o link interno sobre, clico aqui, vai para o link interno produtos, cliente e aqui contato. Algumas coisas que a gente poderia colocar aqui para ficar interessante seria deixar esse scroll suave, né? Então quando eu clicar, ele vai de forma suave e também pintar aqui as bolinhas. Então você pode dar uma olhada aqui, olha, só um CSS aqui simples e um HTML bem simples, nada de diferente. Vamos pegar aqui então o script e vamos começar. E eu vou criar então uma classe aqui. Para que a gente cria classe? Classe ela serve para encapsular. Então eu vou criar uma classe para isso. Para que a gente cria uma classe? A classe é uma forma de organizar o seu código em pequenas funções, em pequenos objetos, né? Porque uma classe ela retorna um objeto que vai ter métodos e propriedades que vão servir para uma função específica. Por exemplo, no nosso caso aqui vai ser para criar o scroll suave aqui dentro dele e pintar aquela parte dali. Classe é importante porque no React, também no Vue, a maioria dos componentes são criados através de classes. Isso vem até mudando. No React mesmo, você pode utilizar hoje em dia mais função do que classe, mas ainda tem muito código que é feito em classe. Então, classes em JavaScript tem que estar bem claro na sua memória. Porque se você não souber como utilizar classe, você vai achar que o framework é difícil, mas na verdade é simplesmente porque você não sabe usar classe. Então, vou criar aqui uma class. Geralmente a gente nomeia classes com um nome maiúsculo, tá? Mas isso não é padrão, não precisa, você pode colocar o nome que você quiser. Vou chamar então de Smooth Scroll. E aí eu abro aqui ela. O que uma classe tem logo de início? Ela tem o construtor. O construtor da classe é onde você vai ter as principais propriedades dela. E também código que é executado logo quando essa classe começa. Constructor, tá? E eu passo aqui. Vamos tentar já, vou botar aqui, olha, const scroll igual a new smooth scroll. Eu já estou executando essa classe. Eu executo a classe aqui como se fosse uma função normal, mas eu tenho que passar o new na frente dela, tá? Que é uma nova classe. Esse scroll daqui ele vai ser um objeto. Olha só, a gente vai ver aqui o que o scroll é. Você vê que ele é um objeto, tá? Do tipo smooth scroll. No momento, você vê aqui é só objeto do tipo smooth scroll, não tem nada ainda dentro dele. Para eu adicionar propriedades aqui dentro desse objeto, eu tenho que passar no this, porque eu estou falando com ele em si, com o objeto this. Então eu poderia falar aqui, por exemplo, link igual a http. Só para a gente ver aqui. Agora você vai ver que o que ele retorna para mim, ele tem a propriedade link, que vai ter esse http. Como que eu posso acionar esse link aqui agora, aqui em scroll.link, como se fosse um objeto normal. Ele vai retornar aqui para mim o http. Para eu passar parâmetros para esse objeto daqui, eu vou passar aqui dentro do construtor. Então, quero passar, por exemplo, os links aqui dentro dele. E eu poderia passar aqui que cada link seria o A da minha página, tá? E agora eu vou botar aqui que links vai ser igual a links, tá? E é importante, eu tenho que passar assim, these links igual a links, para eu poder ter acesso depois, senão eu não vou ter mais acesso. Isso aqui eu vou passar o argumento, mas eu não vou fazer nada com ele. Agora, olha só. Se a gente for dar uma olhada, é o A que a gente passou aqui dentro dele. Aqui eu já posso começar a fazer um código mais interessante. Ao invés de passar links igual a links, que ele só vai me dar um A, é uma string pura, sem nada, eu posso botar, por exemplo, link elements, são elementos de links, e fazer uma seleção de tudo que for A na minha página. Então, document.querySelector, all, e eu vou passar tudo que for links aqui nele. Agora, olha só, link element. Você vê que dentro desse scroll tem já aqui uma lista de node com todos os elementos que são A's da minha página. Posso deixar isso até mais interessante. Ao invés de pegar tudo que é A, eu vou pegar só os A's que forem para links internos, tá bom? Porque o que acontece é o seguinte, se você botar aqui para tudo que é A, ele vai pegar todos os links da tua página. E você não quer o scroll suave para todos os links da página, você quer só para os links que são para link interno. Eu vou passar aqui, isso aqui é seletor CSS, tá bom? Passo assim, que eu quero que o href, isso aqui você está dizendo que eu quero que tenha o atributo href, tá bom? E no href, você bota assim, o acento circunflexo, e bota igual, significa que comece com, e eu passo aqui agora, tem que abrir as chaves aqui,
comece com o jogo da velha. Então isso daqui vai ser sempre um link interno. Quando eu salvar isso, vai dar na mesma coisa ainda. Porque todos os links que eu tenho aqui nessa minha página são internos. Mas se eu adicionasse um que não fosse, ele não ia adicionar isso. Tá? Então, está começando aí a criar o nosso objeto final. Após o construtor, eu posso aqui agora começar a adicionar métodos também. Então, são funções. A primeira função que eu vou adicionar é a função de adicionar o evento de clique. Então, eu vou botar aqui add click event, que é para adicionar o evento de clique neles. E vou botar aqui como que eu vou adicionar. Então, eu quero adicionar os elementos, né? Então, já tem aqui eles. Eu posso, então, agora, dentro aqui dos meus métodos, falar direto com esses elementos daqui. Só fazer assim, this.linkElement. E eu posso falar aqui com cada um. For each. Falo para cada link. E eu posso botar aqui, isso aqui é uma função de callback. Para cada link, eu quero adicionar o seguinte. Link.add event listener. Ao clique, ele vai executar uma função de callback. Vamos ver aqui, olha, só para a gente ver se está funcionando. Console log teste. Ó, salvei. No momento, esse método aqui ele não foi executado, tá? Eu posso ou executar aqui, posso fazer scroll ponto e executo ele aqui, ele vai funcionar para mim já. Quer ver? Olha só. Ó, se eu der aqui o refresh, cliquei aqui, você está vendo que ele está me dando ali o teste quando eu estou clicando. Então ele já está funcionando. Sempre quando eu clico em um link, ele executa essa função para mim. Ou eu posso também, como isso daqui sempre vai ter que acontecer, eu posso executar aqui dentro do construtor, this ponto, e eu vou ter acesso aos métodos, add click event, executo ele aqui, não preciso mais executar, deixa assim. Olha. E aí ele continua funcionando para mim também. Tá? Bom, próxima parte que eu preciso é definir a função mesmo aqui dele. Ao invés de definir aqui direto, para deixar meu código mais conciso e mais organizado, eu vou colocar aqui do lado de fora. Então, eu vou chamar de handle click. E aqui eu posso passar o argumento do evento, porque aqui eu posso ter sempre o evento aqui dentro dele. Qual evento que está ocorrendo. Vamos dar aqui um console log de event. E aí eu vou passar aqui agora this.handleClick. Assim direto. Tem que botar o this. Vou clicar aqui e ele está me dando aqui os eventos que estão ocorrendo quando eu clico aqui dentro dele. Está correto para mim já. Então, a primeira coisa que eu quero é prevenir o padrão. Prevent default. Porque eu não quero que ele faça, que ele vá aqui ó, direto sem ser suave. Então, salvo isso. Agora, quando eu estou clicando, não está mais funcionando os meus links internos. E eu vou fazer com que eu corra aqui o que eu quiser. Eu posso, então, criar a seguinte função. Eu quero identificar, então, qual seção. Quando eu clico aqui, eu quero identificar qual seção que é referente ao clique daqui. Quando eu clico, eu tenho uma informação que é a seguinte. Olha, se a gente for ver no HTML, eu tenho o meu href, que é igual ao ID. Então, é assim que eu vou poder relacionar um ao outro. Então, aqui a primeira coisa que eu quero fazer é puxar esse meu href. Então, eu vou chamar aqui const href igual a event.currentTarget, tá? Que é o link atual, tá? Que eu estou clicando em cima dele. .getAttribute. Eu vou pegar aqui o href dele. Olha só. Se a gente for ver aqui, vou clicar, olha só, ele está me dando o href certinho deles. E eu posso agora selecionar a seção a partir desse href. Const section igual a document.querySelector. E no querySelector, para selecionar uma ID, eu tenho que passar assim, né? Isso, o jogo da velha e o nome da ID. Eu já tenho aqui a ID dentro do href. Agora, se a gente for ver a seção, o que é? Estou clicando, olha aqui. Ele está me dando a seção exata dele. Como eu tenho a seção para onde eu quero ir, eu posso então saber qual a distância dessa seção e do topo, com o offset top. Olha só, ponto offset top. Você vai ver que ele vai me retornar, olha só, um valor, tá vendo? 20. Esse primeiro item está 20 pixels do topo, o segundo está 680, o terceiro é 1340 e o último é 2000. Agora eu só preciso de uma forma para dizer para o meu browser dele ir até o 2000. E você tem isso. Você pode falar com o objeto window e falar com scroll to. Vá para. Aqui eu posso passar um objeto. Nesse objeto eu falo top. Qual o topo que eu quero novo. Então eu passo aqui, olha, section.offsetTop. Olha só. Salvo isso. Quando eu clicar aqui agora, você está vendo que ele está indo. Mas ainda está dando aquele pulo sem ser suave, né? Para transformar o pulo em suave, posso vir aqui e botar o comportamento dele, behavior smooth.
Só lembrando, esse daqui não funciona, pelo menos no momento, não funciona no Safari, tá? Se eu abrir aqui no Safari, olha só. Não sei, vai que até funciona agora. Acho que não funciona não, viu? No momento, esse comportamento smooth não funciona no Safari. Você teria que ter uma outra função aqui. Eu explico isso em outros tutoriais meus, tá? No curso de JavaScript, em outras coisas eu explico como criar uma função, tá? Que vai fazer isso daqui sem ter que utilizar esse scroll to direto. Mas aqui, só para a gente deixar mais simples, vamos utilizar isso e vai funcionar aqui, olha só. Ele está indo suave. E pelo amor de Deus, não seja mais uma daquelas pessoas que falam: ai, André, eu podia fazer isso com CSS. Tudo bem, cara. Dá para fazer com CSS, mas eu estou aqui explicando classe em JavaScript. Vamos aqui. Uma coisa que para você que acha que dava para fazer com CSS não daria para fazer é o seguinte. Quando eu estou clicando aqui, olha só, ele está sempre deixando o topo aqui certinho. Se eu diminuir essa tela daqui, olha só o que acontece. Quando eu clico, beleza, o topo fica aqui. Mas seria legal se ficasse, por exemplo, no centro, né? Tentasse colocar isso daqui, por exemplo, no centro certinho. Ficaria mais bacana. Então eu posso modificar aqui o top, para onde esse top vai. Então vai ser o seguinte cálculo. Eu vou querer menos, ao invés de ser o topo máximo, eu vou diminuir o total da minha janela, window.innerHeight, menos o total do meu item, section.clientHeight. Para pegar o total da janela, o tamanho da janela é innerHeight, a altura dela, e para pegar a altura de um item é clientHeight, tá? ClientHeight. Isso aqui dividido por 2. Vou salvar. Agora se eu clico, olha só, ele fica exatamente no meio certinho. Só para vocês compreenderem melhor. O que eu fiz aqui nesse cálculo? Olha. Eu peguei primeiro o tamanho total da janela. O tamanho total da janela é isso aqui inteiro. Certo? Eu diminuí desse total dessa janela isso daqui. Todo esse valor daqui, que é o tamanho da altura do item. Então o que sobrou? Sobrou só esse espacinho daqui. Tá bom? Esse é o valor do meu top. Porém, eu não quero diminuir ele inteiro. Eu quero a metade só, para colocar exatamente no centro. Agora, olha só, ele vai para o centro. Bom, então a gente tem aí, está fazendo um scroll smooth, mas ele não está pintando aqui cada um dos itens para mim. Eu posso criar aqui direto na minha classe, né, para pintar ali cada um dos itens, ou eu posso estender essa classe e adicionar essa funcionalidade à parte. Porque vai que a pessoa quer utilizar o smooth scroll sem ter que pintar nenhum dos itens aqui da tela. Eu não quero, então, carregar código extra para essa pessoa. Então, eu vou estender a minha classe. Quando eu estendo a classe, ele vai ter as mesmas propriedades dessa daqui e mais as que você adicionar. Então, eu vou colocar aqui class. E eu vou chamar agora de Active Smooth Scroll. Eu tenho que botar assim, extends e Smooth Scroll. Então, ele vai estender isso. Se eu só pegar isso aqui e ativar agora, olha só, você vai ver que ele continua funcionando, tá vendo? Ele funcionou normalmente, porque ele está estendendo a classe, eu não estou fazendo nada diferente. Agora é o seguinte, se eu quiser passar mais um elemento aqui, e por exemplo, eu vou querer passar, que eu quero passar as seções que tem aqui do meu site, então eu vou passar aqui os sections. Se eu quiser passar mais um, eu vou ter que criar o construtor aqui novamente, constructor. E eu não posso simplesmente colocar aqui, olha, sections, que seriam as seções. Se eu botar assim, você vai ver que ele me dá erro. Eu tenho que passar o super aqui. O que é o super? O super é como se ele estivesse executando o construtor anterior. E aí, para ele executar o construtor anterior, eu tenho que passar os links também. Então, eu vou ter que aqui agora links e sections. Eu vou passar aqui só os links nesse super. Agora, olha só. Se eu dou refresh, ele continua funcionando normal. Porém, agora eu tenho as seções aqui. E eu posso começar a selecionar elas. Vou selecionar todas as seções. Section elements igual a document.querySelectorAll. E vou selecionar todas as seções aqui. E agora eu já tenho acesso a esses elementos também. Uma lista node, você vê que ela está vazia, porque aqui está escrito errado, é section. Aqueles elementos com section, agora sim, ele tem as 4 seções aqui do meu site selecionadas. Bom, eu vou criar então agora uma função aqui chamada de Active Nav Scroll. E essa função vai simplesmente adicionar o window.add event listener, o evento de scroll, e esse evento de scroll, toda vez que ele for ativado, ele vai executar uma função para mim. Essa função eu vou chamar de this.handle scroll. Vou pegar aqui handle scroll, vou criar ela e vou dar aqui um console log para a gente ver, ativou.
eu tenho que também ativar isso daqui. Para eu ativar, eu venho aqui this.active navScroll. Olha agora. Quando eu estou dando scroll, tá vendo? Ele está acontecendo aqui para mim várias vezes. Ativou, ativou, ativou. Mesma coisa que quando eu clico, ele também ativa para mim aí diversas vezes. O que eu quero nessa função daqui? Eu quero verificar aonde que ele está na tela, tá? Em qual momento que ele está na tela, para aí sim adicionar ou não adicionar uma classe de ativo aqui nele, nesses itens daqui dele. Então, tem aí o handle scroll. Eu vou então, para cada elemento, this.sections, section elements, for each. Para cada um, eu vou passar aqui a section. Eu vou executar a seguinte função. Primeira coisa, vamos ver aqui. Console log section. A gente vê se ele está executando isso daqui. Olha isso agora. Você vai ver que ele está dizendo aqui, olha só. For each de undefined ele não consegue. Por que isso está acontecendo? E aí vai ser mais uma característica aqui da nossa classe e de como a gente usa evento dentro dela que você tem que entender perfeitamente. O que está acontecendo é o seguinte. Quando eu passo uma função aqui, tá? Nesse window add event listener, essa função cria um novo escopo de this, que vai fazer referência a esse elemento daqui. Quer ver? Se a gente for dar uma olhada no que é o this, console log this, vocês vão ver que, olha só, quando eu dei o scroll, você vê que o this é o window. O elemento window, que é esse aqui que a gente está passando. E a gente não quer ele. A gente não quer falar com esse elemento. Estou querendo falar ainda com a minha classe. Eu estou querendo ter acesso aos meus métodos, estou querendo ter acesso às minhas propriedades aqui dentro dela. Não quero isso. Como que a gente faz para acertar isso daqui? Para acertar isso, a gente faz a seguinte coisa. A gente vai vir aqui, dentro do construtor, em qualquer outro elemento que vai ser ativado, a gente vai querer dizer que o handle scroll vai ter que ter um this forçado. E esse this vai ter que ser sempre referente ao objeto aqui do ActiveScroll. Então a gente faz assim, olha, this.handleScroll, tá? Fala que é igual a ele. Fala que vai ser igual. Eu vou falar novamente this.handleScroll. Vai ser igual a isso. Mas aqui na função, toda função ela tem o seguinte, ela tem o bind. Com o bind eu posso dizer qual this que essa função deve ter sempre. Então é só passar aqui this. Esse this daqui é esse objeto, né? Que a gente vai retornar. Só isso aqui que a gente precisa. Agora, quando eu salvar, você vai ver que ele está me dando aqui agora, olha só, que o this é o Active Smooth Scroll. É exatamente o que eu queria. Então, ele está agora funcionando. Eu consigo ter acesso a esse this.section.element. Então, você vai ver muito comum esse código daqui, tá? Nome da função igual a função mesmo e .bind this. Isso daqui vai retornar uma função que vai ter sempre o this desse objeto daqui. Independente de onde ele estiver sendo executado. Agora, então, eu posso verificar aqui, olha. Posso fazer uma verificação. If, vou verificar se o window. Então, eu vou pegar o PageWhy Offset. O PageWhy Offset é o quanto já teve de scroll da página. Vou verificar se o quanto já teve de scroll da página é maior do que a seção section offset top. Se for maior do que isso, eu vou adicionar a classe this.linkElement aos elementos de link. Eu vou adicionar classlist, classlist.add, active. E aqui é importante, eu quero adicionar só no elemento que passou. Então o elemento que passou vai depender aqui, posso passar aqui o index dele. Então passa aqui o index da seção de elementos e aqui eu estou falando com link element, tá? Olha só, link element está dentro daqui, dessa classe daqui. Mas eu tenho acesso nessa minha nova daqui também, porque eu estou estendendo ela. Vou passar aqui o i. Agora, olha só. Vou dar aqui o refresh. Você está vendo que quando eu estou passando aqui o ativo, olha só, ele está adicionando para mim ali. Vou adicionando. Aqui ele não consegue porque, tá vendo? Ele só adiciona o ativo quando eu passo exatamente daqui do topo, olha. Passei do topo, ele adicionou. Passei do topo, ele adicionou. Passei do topo, ele adicionou. Eu posso melhorar isso. Eu posso fazer com que esse cálculo veja se está mais ou menos no meio, ou se passou mais ou menos da metade esse item. Então, eu diminuo aqui, menos o tamanho total da tela. Window.innerHeight vezes 0.5, que seria a metade da tela. Agora, olha só, ele adiciona já mais ou menos quando o item está na metade da tela. E eu posso remover também, caso não tenha. Bota aqui, remove. Salvo. Agora, olha só, quando eu clico ele vai adicionando, ele vai tirando.
Outra coisa que eu posso ter também é que esse momento inicial daqui ele já ocorre, só que ele vai esperar eu dar o primeiro scrollzinho para ele pintar aqui. Eu posso dar manualmente, ativar manualmente isso daqui, né? O handle scroll. Então eu faço uma ativação manual logo quando a minha classe é executada. Agora, olha só, ele já começa pintado sempre. Agora quando eu clico para ir, ele vai pintando, também volta aí os itens. Ok? Então, o que vocês têm que tirar daqui? Quando estende, e geralmente vocês vão utilizar estendendo, você tem que passar o super aqui, tá? Com os argumentos da classe anterior, sempre. Se você for utilizar uma função aqui, um método, como callback, você tem que, e você quiser utilizar depois o this, referente a esse objeto, você tem que utilizar o bind, sempre dentro dele, tá bom? Isso aí você tem que saber. Se essa revisão foi difícil para você, você teve dificuldade nela, significa que você não está preparado para um framework de JavaScript. Eu tenho certeza disso, você não está preparado. Eu acredito que seria muito melhor você voltar, fazer um curso de JavaScript completo novamente, aprender melhor JavaScript antes de pular, porque senão você vai ter muita dificuldade, porque vão ser duas coisas que você vai ter que aprender ao mesmo tempo. O framework e JavaScript. E aí, geralmente quando alguém está ensinando um framework de JavaScript, a pessoa já assume que você sabe JavaScript. E por isso vai passar alguns conceitos rápidos, por exemplo, de desestruturação, utilização de classe, etc. E você vai ficar perdido, porque você não vai entender o que está acontecendo. E você vai achar que o framework é difícil, mas na verdade é porque você não entende JavaScript. Então tem aí o meu curso completo, eu recomendo fazer ele. Todo mundo que termina, consegue terminar ele, porque ele é um curso muito grande, muito extenso mesmo, só que eu falo no mínimo detalhes sobre cada coisa de JavaScript. Todo mundo que termina ele fala para mim que foi o curso que realmente eles conseguiram aprender, tá? Eu não tô nem falando assim, eu falando que é muito bom. Eu gosto muito do curso, mas realmente o feedback, todo mundo gosta bastante dele. Então é isso daí e obrigado por ter visto essas aulas aqui.